Aleluia! Glória a Deus. Amém. Amém. Eu estou feliz. Tá uma vibe boa, né? Uma atmosfera boa. Agradecer ao Ministério Louvor pelo empenho, pelo cuidado, pelo esforço. Eu fiquei extremamente emocionado com a apresentação das meninas aqui. Foi uma das apresentações que mais me impactaram. Eu sou impactado normalmente por criança mesmo. E principalmente pelo fato de só ter meninas, tanto pela mensagem que foi proclamada, mas principalmente pela imagem do Jesus crucificado. Eu creio nessa imagem do Jesus. O branco, barba feita, cabelo lisinho. Esse eu não gosto. Eu gosto daquele que foi acusado como beberrão, que abraçou mulheres, tocou em leprosos. Eu gosto desse Jesus, porque ele se parece com a nossa realidade. Eu gosto do Jesus que a Bíblia traduz para mim, que se entregou. A Bíblia vai dizer que ele nos amou até o fim. Foi lido um texto aqui no início sobre o Getsêmani, lugar de desespero e amargura, de angústia. Foi tão angustiante que ele não quis estar sozinho. E a Páscoa é sobre isso. Quando Deus institui a Páscoa no Velho Testamento, é porque lá no Gênesis algumas coisas saíram do trilho. E esse Jesus é enviado para reconciliar consigo todas as coisas. Todas as coisas. No céu, na terra e debaixo dela. As visíveis e as invisíveis. Tudo está sendo reconciliado por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Amém? E tudo isso foi por amor. Tudo por amor. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 27. A partir do versículo 45. Nós iniciaremos hoje uma caminhada do lamento ao júbilo. Ou melhor, já iniciamos. E eu peço a Deus que, por meio do Espírito dele, ministre ao seu coração. Acredito que ele já ministrou por meio das canções, dessa apresentação fenomenal. Parabéns, Elienai e todos os envolvidos no processo. Ela estava mais nervosa do que as crianças. Sensacional. Gente, bonito demais. Desculpe aos meninos, mas as meninas arrebentaram. Fique esperto, porque pode ser que tenha um reprise aí no final, viu? Na segunda vez já é menos nervoso, não? Todos acharam? Está aqui? Não? Capítulo 27, a partir do verso 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo embebido de vinagre, e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando em alta voz, entregou o seu espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou, de alto a baixo, em duas partes.
tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. Parece uma cena hollywoodiana. Se você fechar os olhos e tentar imaginar, criar um cenário desse texto, parece uma cena cinematográfica. O céu escurece, o véu do templo se rasga de alto a baixo, a terra treme, porque o autor da vida estava pendurado em um madeiro, entregando o seu espírito. A morte não tinha capacidade de tocá-lo, por isso que ele entrega. A entrega é espontânea, porque a morte não pode tocar aquele que é justo. E a cruz de Cristo, ela só salva porque ela é injusta. Porque se ela fosse uma cruz justa, seria punição. Mas aquele que estava lá de fato era um justo. E para além dessa imagem esplêndida de céu escurecendo, terra tremendo, sepulcros se abrindo, existe uma mensagem para além do texto, que Paulo vai chamar em 1 Coríntios capítulo 1, de loucura. A mensagem da cruz, ou a palavra da cruz no capítulo 1, a partir do versículo 18, é loucura para os que perecem, é escândalo para os judeus. Não dá para entender, os gregos não conseguem conceber como um Deus poderoso pode ser crucificado. Se ele foi crucificado, então não é Deus, porque se fosse Deus, desceria da cruz, eu nem estaria nela. Em Romanos, Paulo vai dizer que esse evangelho é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. É no evangelho que se manifesta a pura e perfeita justiça de Deus. E eu me lembrei de uma história de um certo missionário muito conhecido, que ele foi visitar uma senhora que estava muito doente, idade avançada. E ao entrar na casa daquela senhora, ele percebe um quadro moldurado na parede. E ele pergunta a ela o que era aquilo. E aquela mulher tinha trabalhado para uma senhora muito rica, que não tendo herdeiro, passou toda a herança dela para essa senhora. E essa mulher um dia achou esse testamento, achou bonito as letras, a forma como foi desenhado, colocou uma moldura e pendurou na parede. E aquele missionário olhou para ela e disse: a senhora não sabe, mas isso aqui é um testamento. E você tem direito a tudo isso. Foi tomado providência, conseguiram transferir todos os bens para aquela senhora, mas ela já estava velha, doente, e não pôde usufruir tanto daquilo. E quando eu penso nesse testemunho desse grande missionário, eu lembro que alguns de nós, infelizmente, ainda não percebeu ou não experimentou as riquezas daquilo que Jesus conquistou na cruz. É muito belo, toca aos nossos corações, mas nós precisamos nos apropriar daquilo que Cristo fez na cruz. A obra de Jesus na cruz precisa ser suficiente para a sua vida. E uma das riquezas que eu consigo enxergar na mensagem da cruz e ao ler esse texto, é quando Jesus entrega o seu Espírito. A narrativa vai dizer que o véu do templo se rasga de alto a baixo. Esse véu, ele simbolizava uma separação entre o Santíssimo Lugar e a nave do templo. Seria basicamente como essa parte mais alta, um véu separando, onde só quem subia lá era o sumo sacerdote.
E a história conta que esse véu tinha em torno de 10 a 15 centímetros de largura. Não é possível algo se rasgar assim sozinho. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, o véu promovia esse distanciamento entre o acesso a Deus e aos homens, mas não porque Deus queria gerar alguma espécie de segregação, de separação. Foi um esforço de Deus no Velho Testamento de estar próximo do seu povo, mas a religião, com o passar do tempo, usou o véu para segregar pessoas, porque a religião faz isso. Ela cria dogmas, ela cria ritos, movimentos que nos impedem de nos aproximarmos do Senhor. E quando eu leio no texto sagrado, que ao bradar em alta voz, aquele véu se rasga, de alto a baixo, a terra treme, porque existe um divisor na história. Dali para frente, o sacrifício está consumado. Aqueles homens precisavam entrar de tempos em tempos no Santo dos Santos para oferecer sacrifício pelo pecado do povo. E só um tipo de pessoa podia entrar ali, o sumo sacerdote. Uma vez por ano apenas. E o que a Bíblia está dizendo é que a partir do grito de vitória do Senhor Jesus, nós temos livre acesso ao Pai. A graça se manifesta, e isso precisa fazer sentido para você, porque você não precisa mais de intermediários. A centralidade do sacerdócio foi lançada por terra. Toda a culpa, todo medo, todo receio, tudo isso foi vencido na cruz, no Calvário. O poder não está na cruz. A cruz era apenas uma ferramenta romana para crucificar aqueles que se levantavam politicamente contra o governo, ou criminosos muito perigosos. A cruz é só um símbolo, não importa. O importante é a obra que foi praticada e consumada na cruz. E ela é um divisor de águas na sua história, porque a culpa que nos persegue, o medo que nos alcança, as práticas que não condizem com o Evangelho, mas que depois dela gera uma frustração, o arrependimento. O convite da cruz era para que nós nos aproximemos. O escritor aos Hebreus capítulo 10, versículo 19 vai dizer: agora nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos. Nós podemos acessar esse lugar que antes pessoas pré-definidas é que levava a oração do povo, a petição do povo. Você não precisa mais de intermediário. A cruz conquistou isso para você. Jesus Cristo, o santo, sofredor, mas acima de tudo justo. Você não é um subredimido. Você não está na margem da redenção. O evento da cruz foi para que você tenha livre acesso ao Pai. E nós não podemos viver à luz de receios e medos. Nós não podemos ter estampado essa nova aliança e não fazer ideia do que se trata. Você não precisa esperar o domingo para pedir uma oração forte. Você não precisa esperar a próxima campanha para se voltar para Deus e falar com Ele. A religião faz isso. Ela afasta, ela distancia, ela gera medo, a culpa nos aflige. Quantos de nós
Adoramos a Deus no domingo, na quarta, mas na segunda somos tomados por uma culpa tão profunda. E muitos cogitam até tirar a própria vida por conta disso. A incerteza de que se você falhar, pode ser que Deus não lhe perdoe. A dúvida de que talvez você não consiga alcançar esse nível de santidade que muitas vezes é pregado. E a Bíblia está dizendo que o véu do templo se rasgou. E agora o corpo de Jesus, segundo o escritor aos Hebreus, é esse acesso em que Deus, assim como você, pode entrar no santo lugar sem sumo sacerdote mais e passear no Santo dos Santos. Deus também pode fazer um movimento de saída para te alcançar onde você estiver. É sobre amor, querido. E isso precisa fazer sentido no seu dia, nas suas relações. Ainda que o discurso seja sobre méritos e conquistas, a Bíblia nos fala de um amor que se encarna, que torna-se gente, que era tão igual, tão igual, tão igual, que para prendê-lo, Judas precisou beijar no rosto dele para identificar quem era Jesus, porque senão os soldados não saberiam quem era, porque ele era tão igual aos outros. É sobre amor, que ao ser beijado na traição, olha para Judas e diz: a que viestes, amigo? É sobre amor. Capítulo 14 de Marcos vai dizer que ele foi torturado, duramente torturado. Colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, como se não bastasse. A história vai dizer que pegaram um pedaço de pau, talvez o cacetete hoje da polícia que a gente conhece, e começaram a bater na cabeça dele. É a cena de um homem que não tem pecado, que não falhou, que pregou amor, ajoelhado, com uma cruz, ensanguentado. Você já tentou tirar esse esparadrapo de ferida que ainda está aberta de vez? Já tentou arrancar? Assim, quando ela gruda, você puxa de vez assim, dá até agonia só de pensar, né? Pois o corpo dele estava ensanguentado, e colocaram uma túnica de púrpura nele, uma coroa que os espinhos era um pouco maior que meu dedo, e bateram na cabeça dele com um pedaço de pau, e depois arrancaram aquele pano grudado em sangue do corpo dele, e a única coisa que Jesus proferiu foi: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E essa frase precisa ecoar no seu coração. Você foi salvo por Cristo, você foi redimido pelo sangue do Cordeiro. Não é sobre o que você pode fazer, querido. A dor que ele começou a sentir no Getsêmani, a ponto de suar sangue, a angústia, a ponto de 3 vezes dizer: Deus, se for possível, passe de mim esse cálice. A sua ira, e o céu escurece, porque a ira de Deus sobre o pecado é derramada sobre um inocente, e a esfera terrestre não suporta aquilo, e começa a rachar o chão. Mas isso é impressionante, porque a cruz ela gera acesso para você a Deus. Você não precisa de intermediários, você não precisa pedir oração para que algo aconteça. Você não pede oração porque a oração do pastor tem mais poder. Você pede oração com um único objetivo, só um:
para que a gente possa ter a oportunidade de chegar a Deus com a mesma dor e pedir a Ele por nós. Não é porque alguém tem mais poder do que outro, não é sobre poder, é sobre amor. O convite é para que você entre, porque com um brado de vitória, a terra se abre, e os mortos começam a ressuscitar. Aquilo que era morte, aquilo que não tinha vida, começa a ganhar novamente o sopro. E isso fala sobre você, sobre mim. Áreas da nossa vida e da nossa história que o pecado alcançou, que a morte alcançou. E Jesus grita na cruz: tetelestai. Está consumado. As cadeias se abriram e nós somos livres para entrar, livres para acessar o reino. O convite é para que você entre nesse reino, e na cadeira do rei, talvez você não encontre ninguém, porque é provável que ele esteja no meio do povo, celebrando a vida. É provável que o rei que você segue não esteja sentado nesse trono que construíram, porque ele está no meio do povo, amando e sendo amado, curando e abençoando pessoas. E você precisa ser a expressão desse amor na terra. Rejeite a culpa. O adversário não pode fazer nada com você. Ele trabalha com mentiras, com narrativas enganosas. Ele traz discursos ao seu ouvido. Mas lembre a ele, todas as vezes que ele mentir ao seu respeito, lembre a ele, olha para cá, todas as vezes que ele mentir ao seu respeito, lembre a ele da cruz de Cristo. E ele não tem poder sobre você. A culpa não tem poder sobre você. Você é redimido, regenerado pelo sangue do Cordeiro. Isso não pode ser só uma frase de efeito bonita no seu coração e na sua mente. Se aproprie disso. Se aproprie disso. E fale, verbalize. Diga: eu sou redimido. Isso aqui não vai me alcançar. Eu sou redimido. A culpa não tem poder sobre mim. Eu sou redimido. Eu fui perdoado. E não tem nada, absolutamente nada que eu faça que possa anular esse perdão em Cristo Jesus. Nada. Saia daqui tranquilo essa noite. Se você estava preocupado, você não precisa ir lá no Google, fazer o caminho. Olhe para dentro de si e perceba a sua cruz diária e cotidiana. E carregue ela, compreendendo que a sua cruz precisa alcançar a salvação para outros, porque a cruz de Cristo não salva a Ele, mas salva a outros. Cumpre aquilo que Ele foi enviado para fazer. Jesus poderia ser uma pessoa muito bonita, com uma história linda. Se ele não tivesse morrido na cruz, ele não seria o Cristo. Porque ele só se torna o Cristo quando ele entrega a vida, morre para te salvar. Então leva isso no seu coração. O cenário é triste. É um homem, um jovem, né? Quem aqui tem 33 anos? Quem aqui está na casa dos 30? Deus está vendo você com 45 e dizendo que tem 30. Ele sonda. Oh, glória. 33 anos. Punido. É triste. Mas nós somos felizes por isso. Porque Ele não desistiu de nenhum de nós. E foi por você, querido.
por você. Aqueles dias que você acorda, cheio de dúvidas na cabeça, senta na cama e começa a questionar se isso tudo vale a pena. Aqueles momentos que você está caminhando sozinho e começa a não fazer muito sentido algumas coisas acerca do Evangelho. E todas as vezes que lhe dizem certo ou errado, não tem a ver sobre Evangelho, tem a ver sobre religião. Porque a pergunta e aquilo que foi alcançado na cruz é sobre o que gera vida e o que não gera. Eu quero orar com você. Quero orar com você. Porque muita coisa ainda vai acontecer. Muita coisa vai se manifestar aos seus olhos e ao seu coração. E eu quero te fazer esse convite. Se você pode, esteja aqui. Porque é sobre isso a Páscoa. Sobre aquilo que Deus fez por você. Por amor, a vida entregou. Meu Senhor humilhado foi, como uma flor machucada no jardim. Coloca a mão assim, diga: morreu por mim, pensou em mim e me amou. Você é amado. Você é amado. A ansiedade não vai te vencer. A depressão não vai te vencer. As aflições desse mundo não vão te vencer. Os traumas da sua infância não vão te vencer. Tudo isso é mentira do diabo. E Deus está criando caminhos para que você carregue a sua cruz, mas que ao mesmo tempo perceba o quanto é amado nele. Feche seus olhos. Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque a história nos conta que às 9h da manhã o Senhor foi crucificado. Ao meio-dia, ainda crucificado, o céu escureceu. Às 15h da tarde, o Senhor bradou e entregou o Espírito. Foram 6 horas de muita angústia, de muita dor, pagando por algo que não cometeu, pagando por um preço e uma dívida que não era sua, mas era nossa, para que todas as vezes que dessemos um passo em falso, pudéssemos nos voltar para esse sacrifício, e podemos enxergar o Senhor crucificado, com dores profundas, ferido, afligido. E eu posso imaginar, e se eu pudesse definir em uma frase o seu amor, o Senhor olharia para essa pessoa que está aqui à noite, com todas as dificuldades que ela tem em casa, e diria: valeu a pena, valeu a pena, para que hoje experimentássemos esse amor, e a morte não nos alcançará, porque já fomos vivificados em Ti. Obrigado pelo seu sacrifício, obrigado pelo Teu amor, Pai, em nome de Jesus.